Dia! Bom dia! Oi, Keila, que saudade. Que bom ter aqui, Ivan. Eu que estou assim muito feliz, muito feliz com esse convite. Você sabe o quanto. Me sentindo lisonjeada realmente por esse convite, por estar com você, com vocês. A Valéria, que é nossa, sei lá, aqui na página. E ela agradece sempre, né? Quando a gente traz alguém, eu falei de você, então receba a gratidão dela por aceitar o nosso convite. E, gente, a Vanessa é minha amiga particular. Deus tem os seus caminhos e os caminhos do Senhor são lindos. A gente acha que é só ir lá no trabalho, Deus nos dá presentes. Então, nós somos amigas que nos conhecemos no trabalho. E sai do trabalho e vem para a vida. Vem, Verdade. né? E hoje nós estamos aqui para servir ao reino. Então, nunca despreze, né? Aquele local que você está, porque lá Deus tem pessoas a te apresentar. Eu, mulher, fique lá atenta, com os olhos espirituais abertos, porque tem bênçãos lá que Deus está te dando. Eu me lembro bem de quando a gente se aproximou. Sim, eu também. Foi um marco na minha vida, Keila. Amém. É um. Você foi grandemente usada na minha vida. Você sabe disso. Você foi realmente um marco. Porque assim, eu já te conhecia. Tá falhando para você? Porque você tá falhando às vezes para mim a transmissão. Para mim também, Tá, irmã. E aí, irmã? tá. Porque eu não sei se a minha internet tá muito boa, então, porque tá dando umas falhadas. Mas eu queria compartilhar disso. Eu já te conhecia de longe, porque a gente trabalhava em períodos diferentes, né? Na escola, você trabalhava de manhã e eu à tarde, ou ao contrário, não é? E até que um dia foi uma palavra profética sua sobre a minha vida que nos aproximou, Foi. né? Eu estava passando por um momento bem difícil, pedi uma resposta de Deus aqui na minha casa, e aí Deus te usou e te levou até lá num período diferente do seu e me deu a resposta, assim, tá, pum. E foi dali que a nossa amizade começou. Eu lembro do dia, mulheres, quando eu cheguei para trabalhar, Deus falou comigo para procurá-la e eu fiquei muito resistente. Eu falei, como assim, Senhor? Não tenho como ir lá, né? E aí foi tão forte dentro de mim, por isso que eu digo que a gente tem que estar muito atenta, né? A gente precisa estar com os ouvidos espirituais muito sensíveis. E aí, quando eu ia resistir, o Senhor não deixou e me impulsionou de tal forma. E eu sou grata a Deus, porque daquilo, daquele momento, nós podemos chegar aqui hoje. Amém. E a Van, ela é mãe de 3 filhos. Ela é uma levita na casa do Senhor. É um dom tão lindo, gente. Essa menina tem um dom de Deus tão especial que eu falo aqui em casa. Não é, não só toca, ela louva, porque é diferente. Tocar e louvar é diferente, né? Ela toca louvando. E Deus fez uma mudança assim na vida dela tão grande. Eu me lembro o dia que eu li a mensagem assim, vou adiantar. Tô grávida, eu falei, não pode, como assim grávida? E ela vai contar, então não vou adiantar. A Van serve a Deus aqui em Campinas, mora em Vinhedo, e ela vai falar sobre a igreja dela, sobre a família dela para vocês. Mas só para adiantar, então, ela se chama Vanessa e é uma mulher de Deus. Amém. Tá, Divan? Amém. Espero que todas estejam me ouvindo aí. Teve algumas pessoas falando que está falhando um pouquinho também, mas em nome de Jesus, o Senhor vai estar à frente, até da parte técnica. Então, eu só vou falar um pouquinho. Eu sou da Igreja Evangélica de Pinheiros, em Campinas, que é um ministério que nasceu lá no bairro de Pinheiros, em São Paulo, há 50 anos. E a gente, esse ano, em Campinas, está fazendo 40 anos. Em julho, a gente vai estar comemorando os 40 anos. E eu já faz
pouco mais de 20 anos, uns 26 anos que eu estou lá. E foi lá que eu... Oi? Você faz o intermunicipal. Isso, é verdade. Foi lá que eu conheci o meu esposo, o Clau, e lá, né, com meus 16, 17 anos, e aí a gente iniciou um namoro, e faz 20 anos que a gente está casados, né, uns 25 juntos. E a gente tem 3 filhos, como a Telinha falou aí, e eu vou falar um pouquinho desse nascimento da minha filhinha há 2 anos, em meio a compartilhar com vocês. E uma coisa que a Keila falou, que a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo, e é bem disso que eu quero falar hoje, né? Que a gente precisa ter essa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. E quem tem isso são as pessoas que se relacionam com Deus. Então não adianta eu querer estar sensível à voz do Espírito Santo se eu não tenho um relacionamento com Deus, se eu não tenho uma intimidade com Deus, e eu preciso alcançar isso. E a gente vai ver aqui uma mulher, uma personagem aqui bíblica que teve essa sensibilidade, porque ela realmente conhecia o seu Deus, né? E é disso que eu quero falar. Então, eu já vou estar iniciando aqui a palavra, e a personagem que o Senhor colocou no meu coração em trazer foi a Joquebede, né? Joquebede, a mãe de Moisés, né? Como é finalzinho de mês de mães, quando a Keila falou, eu quero que você traga uma palavra, finalzinho do mês de mães. Por que será, né? Só que eu tenho 3 filhos, Keila. E eu tô 100% mãe nesse último ano. Depois que eu tive a Helena, a gente tomou uma decisão aí de eu estar deixando um pouquinho as tarefas profissionais de lado e estar 100% mãe, né? Então eu vou falar dessa mãe. Mas antes de mais nada, eu gostaria de localizar as irmãs no contexto da sociedade em que a Joquebede e o seu esposo e a sua família estavam vivendo, né? Eles são do povo hebreu, eles eram do povo hebreu, né? Da tribo de Levi, que era um dos filhos ali de Jacó, né? E Levi, irmão de José, que José foi levado para ser governador do Egito, né, um tempo um pouco antes da Joquebede e do seu esposo Arão. E o José foi levado ali para uma estratégia de Deus para ser governador do Egito e para estar ali administrando a economia daquele país, naquele momento, naquela época. E, sendo assim, toda a sua família, que eram cerca de 70 pessoas, também foram levados para o Egito, né? E ali eles foram crescendo, porque eles foram convidados ali no início para estarem ali no Egito, morando ali, e ali eles prosperaram, e ali eles foram crescendo, e de 70 pessoas eles chegaram a cerca de 2 milhões de pessoas ali, né? Então o povo hebreu cresceu muito ali naquele tempo. E aí vieram Joquebede e Arão da tribo de Levi, neste tempo onde já havia passado muitos anos, e onde ali os mudando, porque foram outros, e ali já não, quem estava assumindo o reinado do Egito naquele momento já não se lembrava mais da história lá de José, e começou a temer o crescimento do povo hebreu, e por isso o povo hebreu passou a ser escravizado. Então, só para contextualizar. Então, o momento que Joquebede, Arão e a sua família, eles tinham 2 filhinhos ali, a Miriam e o Arão, né? E eles tinham esses 2 filhos, e aquele cenário ali era de escravidão. Eles estavam vivendo esse momento ali como escravos ali do Egito. Eles estavam nesse contexto. E aí, para ficar pior, o faraó, temendo o crescimento desse povo, fez um decreto de que todo bebê que nascesse, as parteiras eram para não deixar viver. E as parteiras, em obediência a Deus, não fizeram isso. Então falaram, as mulheres hebreias são muito fortes, então os nenéns nascem antes mesmo das parteiras chegarem, né? Parecendo quando eu tenho filho,
O Rafa nasceu antes do médico chegar. E é verdade, o Rafa, meu segundo filho, estava lá na sala de pré-parto, a enfermeira olhou e falou, vai demorar um... Pegou e saiu correndo. É. Enfim, mas voltando aqui para a Joquebede, era este o cenário. E, de repente, a Joquebede está lá esperando, tá grávida de um bebê. Vocês acham que é um cenário propício para se ter uma criança? Se alguém resolve ter uma criança num cenário desse, o que se pensa, né? Então, se você me permitir, eu queria abrir um parênteses para o meu cenário aqui, quando eu tive a Helena há 2 anos atrás, né? Um cenário de pandemia, uma coisa que nós nunca vivemos na nossa geração, a gente não sabia o que era isso, né? O que foi essa pandemia? Foi algo que mudou tudo, né, pra gente. E ainda assim eu engravidei de Helena e eu quero falar estava sob o meu controle, a minha vontade, né? Faz 2 anos, né? Eu já tinha o Samuel com 16, agora tem 18, o Rafa com 12, agora com 14, e o Cláudio tinha um sonho de ter uma menina, né? Eu falo que a Helena é um presente de Deus para o Cláudio, que o Cláudio é assim com Deus, meu esposo. E assim, ó, Senhor, eu quero, e Deus deu, né? Mas brinco, né? Porque assim, o Senhor, no fundo, eu falava não, e relutei para engravidar, né? Por muito tempo, porque eu queria estabelecer minha vida profissional, já estava com os 2 grandes, para que ter um filho? Para quê, né? Mas lá no fundo, algo me dizia que no fundo eu sabia que ia chegar esse momento, né? E o que é esse no fundo eu sabia? Eu tenho certeza que era o Espírito Santo de Deus falando, né? E aliás, depois eu relembrei que eu tinha até uma palavra profética sobre isso de uma amiga que me trouxe uma vez e falou que eu ia ter outro filho. No momento, como o Rafa estava pequenininho, eu falei, tá quebrado em nome de Jesus. Eu ainda falei que eu não queria. E eu me esqueci daquilo. Ela teve uma visão, um sonho, uma coisa assim, e me trouxe falando que eu ia ter uma menina. E ela falou. E eu me esqueci disso. E quantas vezes a gente nos esquece daquilo que Deus nos falou? Ou a gente não quer aquilo que Deus tem para nós, né? Então, isso aconteceu. E aí, como no fundo eu sabia, como o Espírito Santo já ministrava isso no meu coração, então assim veio Helena neste cenário. Vocês são doidos ter filho nesse momento de pandemia. Foi porque a Vanessa quis? E foi bem no auge da pandemia, não foi? Em 2020? Foi. Ela nasceu em 2021. 2021? Isso. Ela nasceu em fevereiro de 2021. Então, eu fiquei grávida bem no auge, passando por todo aquele momento bem difícil. A gravidez inteira fechadinha aqui, né? Então, foi uma coisa assim, né? Totalmente nova, né? Não sabia como ia ser no hospital, como que ia estar, se ia acabar, se não ia acabar, mas foi porque eu quis, foi porque o Cláudio quis? Não, foi porque o Senhor quis, né? O Senhor quis, foi o Senhor, e a gente sabe disso, né? E assim, voltando na Joquebede, né? Ele já tinha os 2 filhos, a Larão e a Miriam, quando a Joquebede ficou grávida do Moisés. Naquele cenário, onde o decreto era matar os meninos, né? Tem mais um? Por que, Deus? Porque o Senhor quis. Porque o Senhor quis. Então, tudo isso que eu falei está em Êxodo capítulo 2, né? Primeiro, a história lá, o contexto no capítulo 1 de Êxodo. Não sei se tem tempo de ler agora um pouco o trechinho do capítulo 2, Sheila. Você acha que dá tempo ou é melhor? Então, vamos pegar aqui, ó, no capítulo 2. Capítulo 2 de Êxodo, só os 2 primeiros versículos. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então escondeu durante 3 meses. Eu até brinquei aqui com o Paulo. Que mãe não acha filho bonito, né? Então escondeu durante... Tentando imaginar
imaginar como ele era bebê? Ai, meu Deus, devia ser muito fofinho, né? A avó encantada quando o vê, né? Não entendi, falhou. A filha de vó fica muito encantada quando o vê. Sim, sim. Então ele devia ser um bebê muito diferente mesmo, muito lindinho. Sabe? Né? A presença de Deus em Moisés, a presença de Deus brilha. É, com Mas eu certeza. leio isso aqui, eu deveria ser aqueles bebês assim, você fala, me dá que eu quero ficar com ele assim, né, Paulo? Bem isso, ela se apaixonou, né, por ele. Então eu quero apontar algumas coisas com isso, Keila. Se a Joquebede tivesse olhado para o cenário e não para Deus, ela teria suportado? Se a Joquebede não tivesse relacionamento com Deus, discernimento de sentir aquilo que Deus estava colocando no coração dela em fazer, ela teria a fé e coragem que ela teve? Não, só com relação. De burlar a lei, de burlar uma lei. Ela escondeu o bebê durante 3 meses. Como que eles fizeram isso? Escondeu um bebê durante 3 meses, sem o bebê fazer barulho, sem chorar, né? Imagina como foi aquela situação. Mas ela teve fé. Ela teve fé. Aleluia. Ela tinha relacionamento com Deus. Agora, e quando ela colocou o menininho no rio, Keila? Como imagina você colocando o seu filhinho num cestinho no rio, Keila? A parte do rio mexe comigo. Mas eu fico imaginando ela preparando aquele cesto. Eu falo, eu não ia conseguir passando, né? O Betu é muita fé. Muita fé. Foi. E ela não imaginava o que ia acontecer. Pra gente aqui é fácil, Keila. Por quê? Porque a gente tem o início, o meio e o fim da história. Tá tudo escrito aqui. Então a gente já sabe que vai dar certo. A gente já sabe o que vai acontecer. Ela não sabia. Então foi pela fé. Então lá no 2:3 fala assim, ó, como ela não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Ela não sabia o que ia acontecer com ele. Ela não sabia que a princesa estava lá, que ia pegar ele. Ela não sabia. Mas ela simplesmente o fez confiando que ela estava entregando o seu menino nas mãos do Senhor. E assim ela fez, ela entregou nas mãos do Senhor, né? E ele já havia preparado tudo. Então eu falei, é fácil a gente ver aqui e falar, já vai dar certo. Mas e a sua história? Você também não sabe os capítulos seguintes da sua história. Então, eu não sei os capítulos seguintes da minha história. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer que o Senhor, aquele que me criou, aquele que me fez, aquele que já sabe a minha história, está com um livro escrito já nas mãos dele. Aleluia. Nós não temos acesso ao final da nossa história, mas ele tem. Então, nós temos que ter essa mesma fé de Joquebede, né? Então, não importa o cenário, nada pode impedir o agir de Deus, nada. Para você que é mãe, então é isso que eu quero que marque no seu coração hoje. Para você que é mãe, não importa o cenário em que seu filho veio, não importa o mundo como está, né? Todo mundo fala, meu Deus, que mundo é esse? Como que estamos? Não importa. O seu filho veio para esse tempo como propósito de Deus, né? Ele vai fazer diferença nessa geração. É para isso que o Deus o fez. E foi para isso que Deus permitiu que Moisés nascesse. O inimigo tentou impedir de toda forma, porque aquilo que Faraó colocou como a lei era coisa de Satanás para impedir a obra de Deus. Então, aquela dificuldade, as dificuldades que o inimigo tem colocado no mundo para a gente ficar com medo, né? Não temas, Joquebede, sabe? Não temas, porque foi o Senhor que fez tudo para o seu propósito e é para essa geração, não foi para outro tempo, para esse tempo, né? Nossos filhos são do Senhor. Nós ouvimos aí, Keila, nossos filhos, nós ouvimos um ditado aí, eu não tenho os filhos para mim, os filhos são para o mundo, né? Os nossos filhos não são nossos filhos são do mundo. Eu quero dizer, irmã, muda esse vocabulário, os nossos filhos são para Deus. Nossos filhos são do Senhor.
Eles não foram, eles não são meus mesmo, mas eles são do Senhor. Então eu quero te dizer, pare de dizer isso. Nós não queremos nossos filhos para o mundo, nós queremos nossos filhos para Deus, para serem usados por Ele, para serem agentes de libertação de pessoas que estão escravas também aqui neste mundo hoje, escravas do dinheiro, escravas das redes sociais, escravas do pecado, na escravidão de tantas coisas, e os nossos filhos vão ser libertadores deste povo, em nome de Jesus, né? Então, Deus já tinha um plano do nascimento e Ele vai cuidar de tudo. Você precisa só entregar o seu filho no rio das mãos de Deus, sabe? Assim, é confiar, né? Então, descansa no Senhor, Joquebede. Nós vemos lá no versículo 5. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é um menino israelita. Então, a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então, a moça trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: leve esse menino e crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. E a princesa, né, ela que pôs o nome dele de Moisés. E disse: eu o tirei da água. Glória! Que história linda, né? Que história linda, que provisão de Deus. Ele já tinha um plano para tudo, né? A princesa não estava ali por acaso, ela não estava ali por acaso. Deus arquitetou os horários certinho. A mãe vai colocar no rio, vai andar toda, na hora que chegar ali, ela vai pegar, ela vai ver, ela vai se apaixonar e vai levar ele para o palácio, mas vai devolver para a mãe, própria mãe criar e ainda ganhar um salário. Que coisa linda! Que coisa linda! Como Deus é lindo, né? Como é tão profético, inclusive para mim, viu, Ivan? Como a gente não precisa temer. Porque quando a gente, em verdade, em fé, Deus faz a trajetória com esses detalhes. Né? A Joquebede só creu. Ela só creu. Ela sabia que Deus tinha trazido aquele menino para ela. Como ia ser. E aí Deus move pessoas tão importantes, né? Porque se a gente olha quem é a moça que está lá na beirada do rio, a gente fala, mas é a filha. E Deus está dizendo, nesse momento, não é cargo que ela ocupa, não é a posição que ela ocupa, é porque ela precisa fazer parte do plano que eu tenho para o libertador. Sim. Tá? Né? E outra coisa, eu estou falando muito de filhos, né? Se você ainda não é mãe ou pai, eu quero dizer que você também não é obra do acaso, viu? Sim. Você que não tem filhos, porque eu estou enfatizando essa questão da mãe, do filho, eu quero te dizer que pare de ouvir as mentiras de Satanás, dizendo que você não tem propósito, porque o Senhor te criou, o Senhor fez você para esse tempo, sabe? Para essa geração. Então, não tema, sabe? Busque a Deus, busque, porque Ele se revela para aqueles que o buscam, e Ele se revela. Porque não adianta também eu ficar de braço cruzado, né? O nosso manual está aqui, né? A minha intimidade, o meu conhecimento está aqui, e Ele vai te usar grandemente como agente de transformação nessa geração. Eu creio nisso, né? Só para fechar meu testemunho aqui, a Helena chegou, alegrou nossas vidas, né? Minha filhinha está com 2 anos. Eu tive uma palavra profética de uma irmã em Cristo que eu quem cuidaria da Helena integralmente, né? Assim como a Joquebede lá teve a oportunidade de cuidar do seu filho, né? Ainda recebeu um salário por isso, né? E a gente também recebe salário para criar os nossos filhos. Pode ser não remunerado em dinheiro, mas a gente recebe, porque a gente, por mais difícil que seja, não dá uma satisfação, é uma coisa boa, né? Esse é o pagamento, porque
ser mãe não é só o trabalho, mas você se sente satisfeito, né? Quem é sabe, né? Isso que eu tô falando, esse pagamento é muito bom, né? E aí eu recebi essa palavra profética dessa mesma irmã que já tinha profetizado lá atrás, há 12 anos atrás, que Helena nasceria. Essa irmã um dia, eu lavando louça, ela lavando louça lá na casa dela, me ligou e falou assim, Pã, eu sei que você deve estar preocupada. Ela me chama de Nessinha, você me chama de Ana, né, Keilinha? Ela me chama de Nessinha. Nessinha, eu sei que você está preocupada. Minha irmã Renata, um beijo. Sei que você está preocupada. Como vai fazer para cuidar da Helena? Porque nos primeiros meses o Paulo ficou com ela, aí depois eu voltei da minha licença, e aí eu comecei a falar, meu Deus, eu queria ter mais tempo para estar com a Helena, apesar de trabalhar só meio período, né? Eu queria ter mais tempo, e eu sabia desse desejo no coração. Aí um dia eu recebo essa ligação, falou, você vai cuidar 100% da Helena. Aí eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ter que largar meu emprego? Não tem condição. E eu relutei, dei um jeitinho aqui, dei jeitinho ali, né? E não deu nada certo. E daí Deus fez uma reviravolta. Não vou ter tempo de contar tudo em detalhes. Mas, enfim, Deus fez. Eu peguei um afastamento, uma licença. A gente temia financeiramente, mas glória a Deus, Deus tem suprido todas as coisas, né? E a gente entregou nas mãos do Senhor. E ele tem feito todo o resto. E eu estou tendo essa oportunidade de estar com a Helena 100%, né? Mas qual que é a importância disso? Né? Qual que é a importância? A mesma importância que a Joquebede teve na formação do filho dela, do seu filho Moisés, Deus devolveu Moisés a Joquebede, a gente viu aqui, para ela receber um salário, e daí lá no capítulo 2:9 fala, né? E assim de Joquebede não só cuidou, amamentou, mas uma coisa muito importante, ela ministrou a ele o amor pelo seu Deus, pelas suas raízes, pelo seu povo. Porque esses ensinamentos fariam toda a diferença no futuro que Moisés, para que Moisés se sentisse parte daquele povo. Tudo aquele tempo que Deus deu para ela estar com ele, foi para isso, para preparar Moisés, para plantar a sementinha em Moisés, para falar do Deus de Moisés, para falar do amor de Deus para Moisés, para ele conhecer a Deus realmente, né? Eu não estou dizendo aqui para todos deixarem seus trabalhos e viverem a maternidade 100%, porque eu sei que cada um tem uma realidade, Deus trabalha na vida de cada uma de acordo com o propósito dele. Eu estou falando uma coisa que foi para minha vida, né? E que Deus trata com cada um e faz em cada um aquilo, o propósito dele. Mas eu gostaria de dizer da importância da gente criar os nossos filhos à luz da palavra, não importa o tempo que a gente esteja com eles ali, né? E colocar a nossa família como o primeiro ministério, né? Não é? Então, nós, como mães, né, como esposas, nós temos que colocar a nossa família como prioridade e ensinar nossos filhos a amar as coisas de Deus. Né? Então, eu estou falando disso. O que Joquebede fez foi ensinar Moisés a amar a Deus. Né? Porque os nossos filhos, quero falar lá do Salmo 127, eles são como flechas nas mãos do valente. O que significa isso? Eu sou aquele que vai lançar a flecha. E a flecha vai chegar mais longe do que eu. Yes. Aleluia. Eles têm que chegar mais longe do que nós. As flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E eles vão mais longe do que nós. Então, nós vamos ser valentes nesse sentido, guerreiras nesse sentido, de depositarmos a nossa confiança no Senhor. Porque quando nós lançarmos a flecha, ou quando nós colocarmos eles no cestinho, no rio, nós sabemos onde eles vão chegar. Nós sabemos onde eles vão chegar. Ou até mesmo quando chegar o tempo da gente devolver eles para o palácio, ou seja, quando tiver mais no nosso controle, porque teve um momento que ela teve que devolver ele lá para o palácio. Quando não tiver mais nas nossas mãos, aqui embaixo das nossas asinhas, porque é tão bom ter filho embaixo da asa, né? Mas eu não sei se o seu já está assim. O meu com 18 já namora, já fica longe. O Rafa com 14 já não acompanha a gente em tudo, então a gente tem carregado a Helena. Às vezes eu e o Cláudio olha para trás assim, só vê a Helena na cadeirinha no banco do carro, né? E fala, nossa, né? Chegamos nesse tempo, agora a gente só carrega ela, porque os outros dois não
não estão querendo ser mais carregados. Mas a gente tem a segurança de saber que a sementinha que a gente plantou, em nome de Jesus, vai estar ali também no coração e vai estar ali fazendo a diferença, né? E eles vão permanecer. Oi. Escuta bem? Sim, agora sim. Estava falhando. Fala para nós um pouquinho, porque você tem essas 3 faixas etárias, né? Você estava falando sobre o plantar. Então, você tem a Helena hoje, você está plantando nela de um jeito diferente, muito específico que o céu traçou. Mas você já fez isso nos meninos também. E hoje, você ainda não atirou totalmente a flecha, mas já é uma flecha empunhada, né? Já está, principalmente, você já está só segurando. Como é para o seu coração como mãe quando você olha o Samuel, principalmente, que tem hoje lá os seus 18? Então, eu vejo que graças a Deus, assim, eu exerço essa confiança, assim, eu tenho uma tranquilidade muito grande. Eu não sei se porque o Samuel me transmite muito isso também. O Samuel é um menino muito tranquilo. Então, graças a Deus, eu não tive dificuldade. Eu não sei o que é passar essa fase da adolescência crítica, que tanto falam aí, né? O Samuel é um menino muito tranquilo. O Samuel começou a namorar já cedo, então ele já... Nossa, eu louvo a Deus por isso, porque é uma menina de Deus, assim, a gente ama muito a vida dela, conhece a família, então Samuel é muito tranquilo, então isso me traz uma tranquilidade muito grande. Samuel é uma bênção, Samuel realmente está ali com os pés firmados. Mas uma coisa que eu falo é que Samuel sempre foi muito à vontade na casa do Senhor, desde muito cedo, sabe? Ele é um menino que ele sabe onde é a casa dele é lá, então ele sempre teve muita liberdade. Eu nunca fui uma mãe muito assim, severa, de obrigar, de ficar, senta aqui, fica quieto. Ele sempre teve muita liberdade, muita tranquilidade, então, ele sempre amou a casa do Senhor, sempre foi envolvido. Na época, a gente era muito envolvido na parte de louvor, então a gente carregava essa maquininha para todo lado para ensaio, então ele se envolveu nessa parte também, então ele ama a casa do Senhor, então eu tenho essa tranquilidade, né? Então não sei se para as mães que têm os filhos mais longe, mais distantes, porque eu sei que chega uma fase que às vezes os filhos querem tomar os seus próprios caminhos, né? Então pode ser que haja uma dificuldade. E o Rafa ainda está mais debaixo da asa nossa, né? É mais assim, né? E tem uma característica completamente diferente do Samuel. O Rafa é mais questionador, Rafa é mais assim, coloca mais as vontades dele mais claramente, né? Então ele debate mais. Mas eu vejo um grande amor também pela obra do Senhor. Mas assim, eu penso que a gente tem que descansar realmente. Plantou a semente, descansa. Mesmo que seu filho pareça que esteja distante, porque eu conheço amigas que estão com os filhos longe hoje do caminho. É como se estivesse lá no palácio. A Joquebede não sabia o que estava acontecendo com Moisés lá. Podia estar acontecendo tantas coisas, tantas tentações, tantas, né? Porque ele cresceu ali depois, ele continuou, né? Sua juventude ali, né? Virou um homem ali. Não podia ter passado por várias coisas, mas assim, a gente tem que ter realmente a confiança que Deus está cuidando. Por mais que seu filho esteja longe hoje dos caminhos do Senhor, eu creio que Deus tem propósito em tudo. Amém. E isso vai ser usado de alguma forma para testemunho, para glorificar o nome do Senhor, sabe? Então, se você passa por essa situação de que mas meu filho está longe, eu fiz tudo isso que a Vanessa fez, eu falei do Senhor, ele foi criado dentro da igreja, mas ainda assim, né, está desviado hoje. Não, creia, minha irmã, que o Senhor é aquele que está cuidando do seu filho. Descansa, Joquebede, descansa, né? E aí, eu só quero citar Hebreus 11, 23, que faz da fé, Hebreus 11, e os pais de Moisés, eles estão lá. E assim, não tá a Joquebede, né? Não tá a Joquebede, tá falando dos pais. Então, vamos lá. Hebreus 11, 23. Aleluia. A minha versão, eu nem tinha falado, mas é a nova tradução. Sim. Então, falar assim, ó, foi pela fé que os pais de Moisés
Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Amém? Amém. Então, assim, o Senhor faz. É o Senhor quem faz. Ele usa as nossas vidas. Nós somos apenas instrumentos na mão dele. Mas, se nós não tivermos fé, ele não age. Então, é a nossa fé atrelada ao poder de Deus, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, ou cremos, ou imaginamos. Então, o nosso papel é descansar. É fácil descansar? Você acha que a Joquebede pôs ele lá com tranquilidade no rio? Não foi, gente. Com certeza foi um sofrimento para ela, com certeza ela queria fazer algo, mas não havia o que fazer ali se não fosse entregar nas mãos do Senhor. Então, se você está com medo, se você teme algo, se você está vivendo algo que parece que não vai dar, parece que não tem solução, eu quero te dizer, descansa, porque eu vou enfatizar de novo. O Senhor é aquele que tem o livro escrito nas mãos dele, a sua história do início ao fim. Tem como você fazer outro caminho que não seja a história? Tem. Se você não buscá-lo, se você fugir da vontade dele, se você não tiver intimidade com ele, você pode ir por caminhos diferentes daquilo que ele já preparou. Mas se você quer a certeza de que o seu fim vai ter um bom fim, um bom final, sua história vai ter um final feliz, né? Esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E isso eu só consigo com intimidade com Deus. Amém? Você sabe que eu perguntei sobre os meninos, porque esses dias eu estava conversando com o Pedro, e ele falando algumas coisas do Senhor, né, com tanta convicção. Meu coração deu de alegria, porque eu falei, Senhor, parece que eu já estou vendo o resultado. É muito pouquinho. É. Mas tão bom. Meu coração se alegrou tanto de ver a convicção. Eu falei para ele, eu falei, Pedro, o segredo é você ter as armaduras de Deus. Nesse tempo presente, ter as armaduras de Deus. E o que Deus me mostrou na hora, Van, foi assim, a gente deposita, né? Você está fazendo a assistência da Helena hoje, total. Fez também no Samuel e no Rafa, eu estou fazendo aqui no Pedro. A gente vai colocando, mostrando o Senhor, ministrando palavras, orando, jejuando. E isso vai ficando dentro. Mas chega uma hora, e é por isso que eu falei específico de Samuel, que já vai para a escola, sai da escola, vai para o outro lugar. E a gente já fica com as mãos assim, não tem o que fazer. E aí o Senhor falou para ele sobre as armaduras, porque a armadura vai protegê-lo do que vai entrar, vai dar o que está dentro. Sim, sim. Capacete, né, mano? Colocou o capacete, a mente está guardada. Sim. O coração é isso. está guardado com o escudo, com a couraça. Porque nós depositamos, fizemos. Então, eu entendi naquele dia que a gente tem que cumprir o nosso papel. O que Bed fez, como Deus tem te dado o privilégio de. Qual que é o nosso papel? Sim. Transmitir. Sim. Repetir. Então, mas quando a gente fala isso, Keila, não é no 5. Eu estou olhando para o relógio aqui, que é 10 horas que acaba. A gente vai um pouquinho mais, se você quiser, porque a gente começou, acho que era 10h07. 9h07, isso. Então, assim, Keila, fugi do raciocínio. Fugiu no raciocínio, por conta do horário. Você estava falando... Ah, lembrei. Quando a gente fala isso, não é na intenção da gente colocar um peso, tipo, você tem que ser uma super mãe, uma super estudiosa da palavra, no sentido assim, nossa, eu tenho que ter milhões de recursos, eu tenho que ser pedagoga, que no nosso caso nós somos. Gente, mas na hora a gente não esquece toda a pedagogia, não é assim? Na criação. Eu não sou profissional aqui, eu sou mãe, e a gente tem todas as fraquezas, né? A gente não é a super-heroína, a gente não é
né, a super mulher, a Mulher Maravilha, né? Não é isso. Quando a gente fala disso, de plantar a semente, é simplesmente de realmente deixar Deus agir. Nós temos apenas um canal, porque sem o Senhor a gente não é nada, né? Quantas vezes eu me pego aqui falando, meu Deus, será que eu estou sendo uma boa mãe? Mas o Senhor ministra no meu coração, é só fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer, não precisa ser nada da sua força, não é você, Vanessa, não é você, é Deus agindo. Então, não adianta estudar milhares lá de pedagogias e de didáticas e disso e daquilo, e não adianta. É só o Senhor mesmo, a misericórdia do Senhor é quem faz a gente ser uma mãe melhor para os nossos filhos, né? E aquilo que eles veem em nós, né? Se eles veem que nós somos, que nós amamos a Deus, que nós amamos a Jesus, né? Por mais que não é se eu sou uma mãe que falho muito ou não, porque às vezes eu dou uns piti aqui, né? Imagina, uma chorando porque quer isso, o outro falando, mãe, sempre aqui porque eu preciso resolver uma coisa de matemática. O outro querendo falar de uma coisa lá do assunto que ele gosta do futebol. E os três ao mesmo tempo querendo atenção, eu penso, meu Deus, eu vou pirar, eu não sou capaz de dar atenção para todos, um em cada fase diferente, e dar isso para um e fazer aquilo, porque os outros dois, por mais que sejam grandes, eles se aproveitam da mamãe em casa, tá? Então eles não querem fazer nada. Então, tipo assim, tem hora que eu dou uma de maluca aqui. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas não é isso, não é ser perfeita, longe dessa perfeição, né? Não sei o que é isso, mas é realmente eles veem o nosso amor o nosso amor por Jesus. Quando a gente transmite isso, eles veem que isso faz uma diferença tão grande na nossa vida, tão grande, que eles passam a amar esse Jesus também. E é disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Sabe? Nosso amor pelas coisas de Deus. É o amor. Eu sempre me apeguei no exercício da criação. Eu ficava imaginando como Jesus era com os discípulos. Eu ficava assim, Jesus sentava, deixava os discípulos perto dele, deixava a multidão perto dele e era tudo muito simples, mano. O que Jesus tinha de recurso? Era ele com ele e só. Sim. Eu pensei assim, não, mas era Jesus. Mas era 100% com as mesmas falhas de temperamento, né? Eu falo que quando Jesus fica bravo com a figueira, me dá muito conforto. Falo, ainda bem que ele ficou bravo com essa figueira, porque ele estava com temperamento igual eu fico. Seca logo. Sim. Então, era o amor, não é que ele estava ali o tempo inteiro, né? Sim, sim. E sabia que essa humanidade, que essa coisa de ser humano normal, né, traz os nossos filhos para mais perto de nós também. Então, quando o filho vê, isso daí eu já falei para algumas pessoas, algumas amigas que já me vieram pedir conselhos assim sobre criação de filhos. Se você mostra que você é tão fraca, que você só é forte no Senhor, eles também param de querer alcançar um patamar de que eles precisam ser melhores, eles precisam ser, né? Não, eles também veem, olha, a fraqueza nela, ela não é super heroína, ela não dá conta de tudo, mas ela depende do Senhor, ela é dependente da misericórdia do Senhor. Então eles aprendem a ser independentes também da misericórdia do Senhor. Então, quantas vezes os meus filhos tiveram alguma dificuldade ou mesmo choraram assim e falaram, mãe, isso, eu tô passando por isso, mãe, eu queria resistir a isso, eu não queria. Aí eu falo, filho, eu também sinto isso que você está sentindo. Eu também às vezes erro como você. Eu também sinto dúvidas, eu também tenho essas dificuldades. Mas se a gente buscar no Senhor, o Senhor é aquele que vai nos dar força, o Senhor é aquele que vai nos dar a vitória, o Senhor é aquele que está acima das nossas fraquezas. O Senhor é a nossa força, né? Então, trazer isso também para esse nível de relacionamento aproxima a gente dos nossos filhos, E né? deixa leve, né, Van? Deixa leve.
Deixar leve o sim, dentro da nossa leve, me marcou, quero que você leve como testemunho. Quando você disse que o seu filho mais velho é à vontade com a casa do Senhor. Então, a casa do Senhor para ele é algo tranquilo, estar ali é prazeroso. E é realmente Samuel, né? É realmente Samuel. sim. É profético. Então, glória a Deus, queridas. Olha que papo bom, que palavra que trouxe respostas para a minha vida. Você falou muito sobre essa questão. A gente não sabe a próxima página, né? A gente não sabe o próximo capítulo. E eu tenho vivido algumas coisas disso na minha vida. Então, quero testificar que nos últimos dias essa tem sido a minha oração. Então, Deus trouxe você para me dar a resposta, que eu não preciso saber. Mesmo pregando isso, tem épocas que a gente fica aflita. Sim. Esses dias me fala, Senhor, me mostra, Senhor. Eu cheguei a falar, me mostra em sonhos, Senhor. E aí o Senhor te traz aqui para dizer, não precisa saber, tá tudo certo. Verdade. É verdade. Eu gostaria de orar. Eu queria ter feito isso no início, acabei e não fiz. Então, eu gostaria de fazer uma oração. Dá tempo ainda, né? Pode, por favor, pode fazer. Tá bom. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, Senhor, por este momento, Senhor, que o Senhor preparou, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, Pai, pela vida da Keila, Senhor, por este canal de bênção, Senhor, que o Senhor, Pai, criou, Senhor, Pai, para pregarmos a tua palavra, para falarmos do teu amor, Pai. E eu quero te agradecer, Senhor. Eu sou muito grata, Senhor, por esse dia, por este momento, por esse tempo, Senhor, que o Senhor nos deu para falarmos das coisas do Senhor. E agora eu quero te pedir, Senhor, alcança, Senhor, essas vidas, Senhor, que estão escutando essa palavra, Senhor, e traz, Senhor, resposta, Senhor, aos corações, Senhor, e traz conforto aos corações, Senhor, e traz, Pai, segurança aos corações, ó Pai. O Pai, renova a fé, Senhor, das minhas queridas irmãs que estão ouvindo, Senhor. Renova, Senhor, as forças, ó Pai, que elas possam ter essa convicção, Senhor, de que o Senhor já preparou todas as coisas, Senhor, e que elas não precisam temer, ó Pai. Que não venhamos a temer, ó Pai, que nós possamos cada dia, Senhor, ter mais e mais confiança, Senhor, de que o Senhor é aquele que faz a obra por completo, Senhor, se assim estarmos, ó Pai, nos teus braços, Senhor, se assim, Senhor, entregarmos, Senhor, as nossas vidas verdadeiramente a Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, ser essas, que nos entreguemos, Senhor, por completo, Senhor. Que nos entreguemos, Pai, totalmente a Ti, Senhor. Que não venhamos, ó Pai, querer dar um jeitinho aqui e ali, Senhor, mas que realmente estejamos, Senhor, ó Pai, disponíveis, Senhor, ó Pai, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Eu te louvo, te agradeço, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus e peço, Senhor, continua conosco, Senhor, ó Pai, durante todo esse dia, Senhor, ó Pai, eu te louvo, em nome de Jesus. Amém. Van, muito obrigada. Deus te abençoe, te recompense por este tempo, certo? Amém. Eu te agradeço. Certamente teremos outro. Querida mulher virtuosa que esteve conosco, a live fica gravada na nossa página, compartilhe. Também ficará no canal que a Van está trabalhando, que é o Palavrinhas. Então, compartilhe lá também, curta e envie para outras mulheres, para que elas sejam abençoadas, como nós fomos nesse período. Até o próximo mês, que o Senhor Jesus abençoe a cada uma. Van, um beijo em todo mundo, um cheiro bem gostoso na Fica com Deus. Obrigada para vocês também aí. Beijão, gente. Paz.